A gente vai ficando mais velho e vamos descobrindo medos dentro de nós que a gente nem imaginava que um dia teria. Eu, pessoalmente, fui descobrir, sei lá, até uns 3 anos atrás, que eu tinha algum tipo de ansiedade ao falar em público, coisa que eu nunca havia experienciado antes na minha vida. Se você me acompanha aqui há mais tempo, você sabe que eu passei aí 3 anos viajando o mundo sem voltar para o Brasil, e aí quando eu voltei, em 2017, me convidaram para dar algumas palestras, para ir em eventos de viagem, me convidaram até para dar um TED Talk também, que eu vou deixar o link aqui embaixo nos comentários. E nessa época, essas palestras que eu dei foram algumas das experiências mais desconfortáveis que eu já senti fisicamente. Eu nunca imaginei, eu nunca tinha entendido o que era uma pessoa ter medo de palco. Todas as vezes antes que eu tive a necessidade de subir num palco, num palanque para apresentar alguma coisa, eram coisas muito impessoais. Eu estava falando sobre algum projeto, estava falando sobre alguma coisa científica, estava falando sobre o meu mestrado lá defendendo para a banca, eu estava apresentando uma oportunidade, eu estava vendendo alguma coisa, não sei. Eu estava fazendo alguma coisa que era totalmente impessoal a mim. Quando eu precisei falar de mim, do público, precisei contar a minha história, aquilo ali tocou em inseguranças minhas, principalmente no que tange quem sou eu para estar falando isso? Essa história aí tu quer contar? Quem você pensa que você é? Aquelas vozinhas que ficam lá dentro da gente, né? E aqui no YouTube, por mais que eu fale toda semana com vocês aqui através de vídeos, esses vídeos têm cortes, né? Quando eu erro alguma coisa, eu esqueci o que eu falei, ou eu falei e, poxa, não foi exatamente da maneira mais clara que eu gostaria de botar em palavras, eu paro, corto, repito e depois eu junto tudo, né? O editor junta tudo, obrigado, Fábio, você nem sente que teve corte. E essa possibilidade de errar e fazer de novo, que não existe num evento ao vivo, seja você diante de uma plateia ou no evento ao vivo online mesmo, para olhando para uma câmera, como eu fiz recentemente também para mais de 3.000 pessoas aqui, quando aconteceu o evento gratuito A Voz do Vazio, realmente você precisa desenvolver estruturas dentro de você que te ajudam a cooperar com essa abertura para o risco de falha, sabe? De você não exigir tanto de você, não exigir que você seja ali a absoluta perfeição, porque essa neurose mesmo que a gente vai criando internamente, de que a gente tem que ser bulletproof, né? A gente tem que ser a prova de balas, tem que ser um negócio perfeito, que vai pesando, a gente até às vezes se tornar comprimido, incapaz de simplesmente expressar as ideias que a gente precisa expressar, apresentar o que a gente quer apresentar ou contar as nossas histórias, seja para uma câmera, seja para um grupo de amigos novos. Para vocês terem uma ideia, tem 7 anos que eu faço conteúdo para a internet, mas somente ano passado foi a primeira vez que eu comecei a fazer live sobre autoconhecimento. Que era diferente de fazer, por exemplo, no passado, sobre viagem, nomadismo, que são assuntos mais preto no branco, né? Uma coisa mais feijão com arroz ali, mais prática, mais técnica e não tanto reflexiva, que questiona as suas próprias atitudes, sabe? E isso me deixava muito, mas isso aqui eu não sustento tudo isso, sabe? Eu sei algumas coisas, mas não quer dizer que eu sou o tempo inteiro daquele jeito, não quer dizer que eu tenho 100% do tempo de retidão. E é esse lugar, assim, de falar de si, de expor o que acredita, mesmo sabendo que você ainda possui incongruências, que me deixava muito desconfortável e demorou, então, mais de 6 anos para eu ter coragem de começar a falar disso ao vivo, diante de uma câmera, num evento no Instagram, numa live no Zoom, falar com outras pessoas. E olha, vou te falar, foi no momento que eu decidi, então, quebrar essa barreira, eu vou te explicar como, que aí todos os projetos, tudo que você está vendo aqui começou a fazer assim, ó, começou a alavancar. Quando eu superei esse medo de partilhar aquilo que eu acredito, mesmo ciente de que eu ainda não domino tudo, ainda tenho falhas, ainda tenho caminhadas para fazer, mas isso não me impede de estar no lugar que eu estou, sabe? Isso não me impede de estar no lugar onde eu estou. E essa frasezinha aí se aplica a absolutamente tudo. Você pode olhar isso de um aspecto muito cósmico, muito transcendental, de entender que não existe acaso, lembrar, né? Não existe acaso, Deus não joga dados com o universo, tudo é causa e efeito, eu me trouxe até essa circunstância, eu sou merecedor de estar onde estou. Eu fiz de tudo para poder chegar aqui nesse lugar. E eu tenho que honrar esse espaço. Eu ocupo um determinado volume de espaço na matéria, né? na energia, no universo, no cosmos. E eu sou merecedor de estar nesse lugar. Sustentar isso dentro de mim como uma verdade transcendental que me ajudou a começar a romper essas barreiras do medo de dividir aquilo. Que nem você chega num determinado momento, sei lá,
O universo conspirou, oportunidades surgiram para você ser convidado para falar alguma coisa, ou para você conhecer uma pessoa nova, ou para você estar diante de pessoas para dividir um conhecimento, para ensinar alguma coisa, para partilhar alguma coisa, e aquilo ali te gerar um desconforto. Saiba que você pode usar isso como bússola. É um momento de disrupção, é um momento de expansão sua, sabe? Toda vez que você sente isso internamente, a única coisa a fazer nesse lugar é respirar e sentir. Porque sensações foram feitas apenas para serem sentidas, não foram feitas para serem temidas. As sensações que nós sentimos no nosso corpo não têm um significado absoluto. Isso quer dizer que você pode atribuir significado àquilo, você pode ressignificar o que você está sentindo e dar novas visões assim do que elas representam para você. Isso é ressignificar. Então, hoje, quando eu estou num lugar que me dá algum mínimo de desconforto para dividir alguma coisa e eu sinto o coração bater mais rápido, eu sinto com a barriga dar uma revirada, eu olho para isso e falo assim, caramba, tipo, momento de ruptura, momento de expansão, tem algo novo que vai vir depois desse momento. É a mesma situação de você estar tendo uma crise de ansiedade na hora de subir num palco. A sensação é a mesma. Só a interpretação, quer dizer, como eu utilizo a minha mente para fazer a leitura do que está acontecendo internamente e dessa forma reagir de maneira diferente ao meio externo é que muda. E novamente, o segredo fundamental para você aprender a não reagir de maneira impetuosa, de maneira instantânea às suas reações e começar a gerar pensamentos atribulados de que não é para eu estar aqui, eu não estou pronto, eu não sei, ou isso, ou aquilo, essas pessoas não vão gostar de mim, porque tudo isso está muito ancorado nesse medo de rejeição no momento que você está se expondo, no momento que você está, seja numa posição de autoridade, seja numa posição de descoberta, de conhecer alguma pessoa nova, tudo isso é um medo de rejeição que está ali mexendo com você e isso toca em aspectos muito primais, muito primitivos do seu cérebro, né? Lá, evolutivamente, milhões e milhões de anos atrás, quando você era um pequeno mamífero que dependia da sua comunidade ali, isso ainda está enraizado dentro de você, você ainda tem esse desejo de pertencer. E qualquer mínimo de risco que a sua mente perceba como a partir de aqui você pode não pertencer mais, isso começa a dar medo em você, o seu corpo começa a reagir a esses sinais do meio à sua volta como estresse. Só que, novamente, são apenas sensações acontecendo no seu corpo. Você hoje com o seu neocórtex, com o seu córtex pré-frontal, você hoje, com seu neocórtex, com seu córtex pré-frontal, você consegue observar e tomar decisões melhores, você consegue utilizar do raciocínio lógico, pensar melhor, você consegue utilizar da mente para tomar decisões melhores. E cabe a você ter essa capacidade apenas respirando diante da situação, olhando o que você está sentindo, olhando o meio e entendendo, cara, não, eu sou merecedor de estar aqui onde eu estou. O universo conspirou para me trazer até esse lugar aqui, eu estou pronto. E mesmo que eu diga algo que não satisfaça todos os ouvidos, está tudo bem. Isso não representa a minha exclusão dessa tribo, eu não vou morrer por isso, né? Porque o medo da exclusão da tribo, o medo da rejeição, no final das contas, é o medo da morte. Imagina, milhares de anos atrás, milhões de anos atrás, quando você fosse rejeitado do seu clã, e isso representaria morte para você, cessação de acesso a recursos, a parceiros, a reprodução, a compartilhamento, alegrias, enfim, né? Tudo que um animal ali tem a capacidade de viver. E um outro ponto também que ajuda muito você a melhorar a sua oratória, sustentar espaços de fala melhor, conseguir dividir o que você tem para dividir com ainda mais impacto, com ainda mais escuta das pessoas, é respeitar o silêncio. Isso é algo que eu também tenho para melhorar bastante. Aqui nos vídeos eu vou falando um monte de coisa e muitas vezes quando você simplesmente dá uma pausa, tudo que você fala em seguida ganha um pouquinho mais de força. Muita gente move algumas engrenagens aí dentro da cabeça que faz a pessoa pensar assim, eu preciso falar tudo que eu tenho para falar o mais rápido possível porque eu estou tomando o tempo do outro. Muitas pessoas, eu vejo isso com muita regularidade, assim, pessoas que sentem que estão incomodando, que estão tomando o tempo das outras pessoas. E por isso que quando querem dizer algo, acabam vomitando tudo, atropelando tudo, falando o mais rápido que puder para tirar de dentro, para ocupar o menos de tempo, mínimo de tempo possível da pessoa que escuta. E isso também é um erro. Afinal de contas, você é merecedora, merecedor de estar onde está. Você pode utilizar do tempo que for necessário para dividir aquilo que você tem para dividir. Porque se você chegou até esse lugar onde você está
para dividir alguma coisa, é porque tem pessoas que querem escutar o que você tem para falar. Então por que você está com tanta pressa de dividir? Toma o tempo que for necessário. Faz as pausas que forem necessárias. Respeita o silêncio. Ninguém nasce sendo um super comunicador, sendo um orador perfeito, um palestrante perfeito, ou uma pessoa que, quando está em grupos, fala com todo mundo e prende a atenção de todo mundo. Ninguém nasce assim. Tudo isso são habilidades, são as tais soft skills, né? As habilidades que podem ser construídas, são habilidades mais subjetivas, habilidades de inteligência emocional, habilidades de autocontrole, de autodomínio, de autopercepção, que vão influenciar em diversos aspectos da sua vida, não só na vida profissional, não só nos seus relacionamentos, mas em várias áreas da sua vida. E a única forma que eu conheço de cultivar essa coragem para falar em público, dividir o seu conhecimento de maneira mais serena, de maneira mais reta, mais direta, é praticando. Não tem outra forma de você melhorar isso do que senão se expondo ao risco de fazer errado, sabe? E eu já fiz muito errado. Eu já fiz errado em palestras, eu já poderia ter feito muito melhor no meu TED Talk, que está aqui embaixo, e hoje eu sei os porquês. Os porquês eram, eu não me achava merecedor de estar naquele espaço, de alguma forma existia uma síndrome do impostor ali, de me achar uma fraude, de achar que minha história não tinha valor suficiente, que eu tinha que impressionar as pessoas, que eu tinha que contar uma história, não uma história, mas eu tinha que não focar na minha história, e sim nos aprendizados cósmicos e filosóficos que eu aprendi ao longo do caminho, para então conseguir impressionar alguém, sem entender que eu poderia utilizar da minha história para poder costurar todos esses aprendizados e passar de maneira ainda mais empática e conectar-se ainda mais, assim como eu fiz neste vídeo, falando da minha história pessoal com oratória e com necessidade de falar em público para que você pudesse se conectar aí e estar assistindo esse vídeo até esse momento. Então, lembre-se que a única forma de você ir descamando todos esses medos que impedem você de falar aquilo que você deseja falar, que você sente que precisa ser dito, é fazendo, é falando, é dizendo que precisa ser dito. Então, lembre-se de que você é merecedor de estar onde está, respire fundo e respeite o silêncio. O silêncio tem muito valor no momento que você for dividir a sua sabedoria ou contar as suas histórias. Vamos voltar com a proposta aqui do canal de deixar alguns exercícios aqui nos finais dos vídeos para quem ficar até o final conseguir realmente escrever e se perceber nesse processo. Esse processo de você tirar o que está dentro da sua cabeça, suas reflexões, colocar em texto e você conseguir ler, objetifica o que você está pensando e te dá a oportunidade de reflexão, né, quanto àquilo que está fora de você. Isso é um processo terapêutico. Então, a minha sugestão para esse vídeo aqui é que você comente aqui embaixo qual foi a pior história sua de ter que falar em público, seja para um grupo de pessoas, seja para uma pessoa, seja para uma plateia, seja para um curso online, seja num Instagram ao vivo, numa live, alguma coisa do tipo. E o que você acredita que foi feito errado ali? Diante de tudo isso que a gente conversou aqui, que eu apresentei para você, o que você acredita que estava desalinhado? Seja de você não achar que era merecedor daquilo ali, de estar naquele lugar, seja de você não conseguir respirar direito, ficar com ansiedade de falar tudo que você gostaria de falar, seja de você não ocupar as suas pausas e deixar um momento mesmo de gap entre uma coisa e outra, sabe? Para você conseguir prender a atenção das pessoas. Comenta aqui embaixo, né? Reflita um pouquinho sobre isso, para que você tome consciência daquilo que precisa ser melhorado aí dentro, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.